Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam aproveitando esse tempo aí de quarentena em casa, né? Apesar de ser, talvez seja difícil para alguns, para outros seja bom porque eles não estão indo para a escola, enfim. Eu já estou cansado de ficar em casa, eu vou admitir. Estou cansado, vontade de, sei lá, jogar uma bola, de estar com vocês na escola, tá? Mas é isso aí, a gente tem que continuar, a vida não para e a gente vai começar hoje com as nossas videoaulas. A princípio nós não temos um chat, né? Não dá para fazer nada ao vivo, mas a gente vai seguir esse padrãozinho aqui das videoaulas, das aulas à distância, beleza? Certo? A gente vai começar um novo conteúdo, capítulo 5 do livro, página 36, Mapa do Caminho. Bom, eu deixei já 3 vídeos aí para vocês verem, né? São 2 vídeos muito engraçados que são de candidatos genéricos ou propaganda eleitoral sincera, né? Dei muita risada com eles. Vocês devem estar se perguntando por que eu postei esses vídeos. E outro que espero que vocês tenham gostado, não tenham se ofendido por ser um desenho infantil, que é o mapa da NT Kids. Tem lá o Aristarco e o Zed, né? Que se perdem, mas se encontram por causa do mapa. Muito óbvio, né? O porquê, pelo menos desse último vídeo, ele está lá para vocês, recomendado para vocês. Obviamente pela ilustração de que a própria tia Cecel, que é a narradora, faz de que a Bíblia é o nosso mapa. E a gente sabe da importância dos mapas na sociedade. A importância que os mapas sempre tiveram na sociedade. Antes deles, né? Os povos se guiavam pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelos astros, enfim. Depois pelos mapas. E hoje em dia até pelo GPS, né? Eu não preciso contar novamente aquela história que vocês conhecem, que eu me dei mal com o GPS lá naquela cidade perigosa. Acho que foi a segunda aula que a gente teve. Mas ainda continuo me apoiando e sendo completamente necessitado de GPS para andar por aí. Enfim, os mapas são extremamente essenciais para a gente. Uma maneira com a que a gente se guia, né, pelos lugares que a gente não conhece. E a Bíblia nada mais é do que um mapa para a nossa vida. Um manual de instruções para o ser humano. Se nós entendemos que nós não estamos aqui, se isso te incomoda, né, aquelas 3 perguntas clássicas, por que nós existimos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, e se você nunca se deparou ou nunca pensou profundamente nessas questões, eu sugiro você a fazer isso. Eu te garanto que a Bíblia é um mapa fidedigno ou um manual de instruções para as respostas dessas perguntas, que são tão latentes na humanidade, são tão presentes, né? Todos os seres humanos, filósofos, pensadores, pensam nessas questões de formas variadas, né? Não ao pé da letra essas questões, mas a Bíblia tem propostas de respostas a essas questões. A Bíblia se mostra como um mapa do caminho que a gente deve seguir na jornada da vida e o que nos espera até depois da vida. Uma pergunta tão recorrente, né? Isso com certeza você já ouviu. Essa pergunta você já ouviu, o que acontece depois da morte ou depois da vida. Enfim, a Bíblia traz essas respostas. E nessa semana e na próxima a gente vai tratar desses assuntos, sabe? Dos assuntos bíblicos, da Bíblia, da literatura em si. Eu vou passar alguns vídeos materiais bem interessantes para vocês, falando mais a respeito disso. Próxima aula, inclusive, vai ter um material bom, uma entrevista do professor Rodrigo Silva, sobre algumas curiosidades da Bíblia, e a gente vai discutir um pouco das curiosidades. A princípio, eu queria só que vocês ficassem com 2 versículos, e eu costumo sempre deixar os links aí, né, para os versículos, para Bíblias, ou se você tem um aplicativo, que é o que eu mais sugiro que você tenha. Abra aí na Bíblia, então, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo.
capítulo 3, verso 16. Não, 3,16 está aqui. Paulo escreve o seguinte para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante, né? Eu quero ler, esse é o primeiro de 2 versículos que eu quero ler com vocês, mas Paulo diz que toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo o que nós temos hoje em mãos é inspirado por Deus, foi dado por Deus, sabe? Essa inspiração é um pouco confusa para algumas pessoas que acham que cada letra foi ditada por Deus, cada letra da Bíblia. E não é bem assim. Deus deu a sua mensagem, inspirou os pensamentos dos profetas e dos autores bíblicos, e eles puderam usar até de sua criatividade. A gente vê, por exemplo, que na Bíblia a gente tem narrativas históricas, mas a gente tem poesias também. Não só poesias, como a gente tem profecias, a gente tem relatos de cronologias, uma coisa mais histórica assim, outras coisas escritas com mais criatividade, já falei das poesias, enfim. Até a diferença nas poesias, né? Você tem rimas, enfim, é um conteúdo vasto de literatura, tudo inspirado por Deus. Muito interessante, né? A própria Bíblia testifica da veracidade dela. A gente vai chegar no pensamento das pessoas que acham que isso não é o suficiente. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, né? Pedro aqui, o apóstolo Pedro, dizendo que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Nada foi dito de vontade dos homens, sabe? Vou escrever essa história aqui, vou imaginar, e escrevi lá a história de Jonas sendo engolido pelo peixe. Não foi assim. O Espírito Santo que capacitou os homens que escreveram suas autobiografias, que já é uma ramificação do tipo de literatura dentro da Bíblia, né? Ou escreveram histórias, relatos, enfim, ou ensinos, tudo inspirado pelo Espírito Santo, tudo de acordo com a elucidação da parte de Deus. Interessante, né? Um dos argumentos contra a Bíblia é de que a Bíblia foi escrita por homens comuns que escreveram lá suas histórias para os seus fins pessoais. Mas isso não parece ser muito verdade. Por quê? Porque na Bíblia a gente tem muitas autobiografias, e nas próprias autobiografias as pessoas escreviam, por exemplo, dos seus defeitos. Vamos dar um exemplo aqui. Bom, no 6º ano nós estamos estudando sobre Jacó e Esaú. Não sei se vocês conhecem, são filhos de Isaac e Abraão. Jacó foi quem teve o nome trocado para Israel pelo próprio Deus. Mas, enfim, você sabe, talvez a maioria saiba, né? Israel foi o pai das 12 tribos de Israel, que deram início à nação de Israel, né? Jacó foi um dos patriarcas, foi um dos líderes do povo de Israel. Tanto é que leva o nome dele. Mas, se a gente verificar lá os relatos da história de Jacó, capítulos 25 e 27 de Gênesis, se eu não me engano, a gente tem vários erros, várias falhas de caráter relatados sobre Jacó, o pai da nação de Israel. Várias falhas de caráter, como ele era enganador, mentiroso, sabe? E em todos os patriarcas, é dito assim, dos principais líderes de Israel, os que deram início à nação, você tem na Bíblia os relatos das suas falhas de caráter. A gente leu aqui de Pedro, né?
Pedro escrevendo sobre a veracidade da Bíblia, e a própria Bíblia retrata de falhas de caráter de Pedro, por exemplo, quando ele negou a Jesus, quando ele futuramente, né, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, na pregação do Evangelho, ele trata mal alguns gentios, enfim, trata mal algumas pessoas, né, e Paulo repreende ele. A gente tem falha de caráter em todos os heróis e nomes da Bíblia. E se a Bíblia fosse escrita de própria elucidação ou próprio interesse dos homens, como acontece hoje, esses erros de caráter seriam omitidos. Talvez a gente nunca soubesse que Davi teve uma relação extraconjugal lá com Batseba, mandou o marido dela para ser morto, enfim, grande falha de caráter de Davi, o rei Davi, um homem considerado santo por Deus, obviamente porque se arrependeu de seus pecados. Se fosse escrito por homens falhos, a gente nunca teria essa história escrita, né? Com certeza isso seria omitido. Por que com certeza? Mais uma vez não, agora entra em cena aí os vídeos que vocês viram dos políticos, né? Que político hoje que faz a sua campanha dizendo assim, olha, eu prometo construir 1000 hospitais, mas eu acho que eu não vou conseguir nem a metade dessa meta. Mas eu estou prometendo para ganhar o voto de vocês. A gente não tem isso. Porque as pessoas omitem as suas falhas, os seus erros e tentam se vender de maneira perfeita, né, muitas outras vezes. É um dos argumentos em prol da veracidade da Bíblia. Da veracidade da Bíblia. Um dos. Nós vamos continuar estudando. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns detalhes da Bíblia e a gente vai entender por que é um livro tão especial. Tá bom? Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima aula.